E, Oi, Ale. oi, Tita. Oi, Ale. Boa Boa noite. noite. Lá vamos nós. Como é que tá a situação aí do som? Por incrível que pareça, há menos de 10 minutos atrás parou o barulho. Ah, ótimo. Que bom. Oi, Duda. Dai, boa noite. Ronaldo, boa noite. Tá entrando o pessoal. Mirna. Boa noite, Mi. Vamos aguardar um pouquinho, né, Ale? Uns minutinhos. O som tá ok, Tita. Eu estava me referindo ao barulho da. Ah, se o pessoal também puder dizer se tá tudo ok aí com o som. Mi dando boa noite. Dai dando boa noite. Ronaldo dando boa noite. Você não tem acesso ao pessoal falando não, né, Ale? Tenho acesso, sim. Só que Ah, na então tá. outra Então tá live, bem. na, Duda, na outra live eu não consegui visualizar no vídeo. acompanhar. Sim, É, mas vou tentar. não tem- belezinha. O som tá ok. Aliel, João, boa noite. Tudo ótimo com o som. Obrigada, Dai. Então vamos lá, Ale. Vamos começar um Tá? pouquinho. Fazer uma apresentaçãozinha, né? Sobre você. Áudio excelente. A gente vai pontuando. Se tiver algum problema com áudio, com a internet, vocês vão falando para a gente ir organizando aqui. Valeu, Mi. Então, gente, a Alexandre, para quem não conhece, é psicólogo, agora mestre pela UFBA, e vai trazer um pouquinho para a gente, né, desse percurso dele, em contato com esse conteúdo, com esse universo da transexualidade, das transexualidades. A gente já vai logo colocando no plural, porque já tem uma questão aí, né, para a gente falar sobre isso. É, a transexualidade tem sido um assunto que vem suscitando muitas dúvidas, né? É um universo pouco conhecido da maioria das pessoas. No entanto, muitas pessoas vivem esse universo. É, quero colocar, inclusive, que a gente está vivendo na mídia, presentemente, eu não sei se você viu ali, o caso do BBB, né, de Lucas, é, uma questão aí de bifobia, né? Então, está sendo utilizado esse termo, inclusive, para falar sobre a questão da fobia contra os bissexuais, que não é o que a gente vai falar, né? Não é da bissexualidade, mas compõe também esse universo de sexualidades, né, que tem sido atacada veementemente na mídia, né, embora a gente também tenha visto, né, um espaço de militância, um espaço de esclarecimento um pouco maior, ao mesmo tempo também é um espaço de muita propagação de violência contra as sexualidades não normativas. Então, eu penso que esse conteúdo, ele além de ser muito necessário, ele precisa ser mais explorado, né? Mais urgentemente explorado, para que menos episódios de violência. A gente está assistindo um espetáculo da violência promovido por uma das redes de televisão maiores do país, né? Uma violência que está ficando não só naturalizada, mas como está virando espetáculo, né? E a gente precisa, evidentemente, falar sobre isso, especialmente para pessoas que trabalham com pessoas, né? É, não somente para o público em geral, mas especialmente para quem forma pessoas, para quem lida com as pessoas, né? Que são os professores, os educadores, né? De uma forma geral, a própria família, né? Onde a gente vê também, infelizmente, né? O criadouro do preconceito, da intolerância, muitas vezes, né? O espaço onde deveria haver mais apoio, né? Mais compreensão, mais aceitação, mais entendimento, muitas vezes se torna um lugar de maior sofrimento. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho, né, para a gente não se estender. Só avisando o pessoal que a gente vai ter um formato de fala, né, e quem quiser ir registrando suas perguntas, logo em seguida a gente abre para as perguntas, não é isso? A Isso. gente vai ter em torno aí de 1 hora de live, porque senão a gente não consegue gravar. E eu quero muito deixar gravado, né, para a gente poder ter acesso depois. Sobre essa questão, na outra live passou um pouco de 1 hora, então eu não sei como é que tá, parece.
passar. Aí, Ô, Ale, seu som está tipo, falhando. tá falhando? Tá bem? É. Quer tirar o fone para ver se melhora um pouco? Melhorou? Guilherme, boa noite. Psicanálise, boa noite. Ivan Leal, boa noite. Melhorou, tipo? Fala aí, Ale, deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. Ah, pode ser que tá mal. Melhorou um pouco, mas está falhando. Melhorou agora? Ou melhor tirar? Tá bom, eu acho melhor sem Tá bom? fone. Uhum. Bruninha, boa noite. Melhorou agora? Não? Sim, Ale, sim. Cadu, boa noite. Se falhar, eu Vai. tiro. Eu quero conter ao máximo para porque mais fraco. Mas qualquer coisa eu tiro. Eu acho que você devia fazer sem o fone, porque tá falhando. Tirar. Melhorou agora? Muito, muito melhor. Só pronto. Ah, bem melhor, Ale. Maravilha. Vamos lá, então. Sim, eu me apresentar, né? Por favor, E aí, João! Ah, não, Ale, peraí. Ai, João, que lindo! Vai, Ale. pronto. Ô, Tita, só não sei se eu tinha explicado, né, que na outra live passou um pouco de 1 hora, então se for o caso precisar passar, eu acho que não está tendo mais nenhuma questão. Acho que pode Ok. passar de novo. Pronto. Ah, sim. Pode deixar gravado, é isso que você está dizendo? Isso, parece que sim. Cadu pode dar Uhum. algum retorno aí, que acho que ele está por aí também, mas parece que pode Tá bom, passar de novo. tá Então bom. é isso. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Primeiramente, agradecer, Tita, pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer falar contigo, né? Principalmente aí um tema tão Bom, querido. importante e outras pessoas acompanhando também. É importante a gente ressignificar conceitos e perspectivas em relação às vivências, nesse caso, vivências de pessoas trans. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade também de falar sobre esse tema. Meu nome é Alexandre, como o Tita já apresentou, sou psicólogo pela UFBA, formado desde 2018. Terminei recentemente o mestrado em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismos. E estou na clínica faz mais ou menos 1 ano também. Trabalho com questões de gênero, mas também outras demandas que surgem no set terapêutico. E é isso, né? Aqui o formato, pelo que eu entendi, é mais uma roda de conversa, né? De forma virtual. Então, todas as pessoas podem ficar à vontade para trazer suas considerações, suas perguntas. Tita também parece que tem algumas, né, Tita? E aí Uhum. eu também vou procurar ser o máximo, ter uma conversa o máximo informal possível para não ficar muito academicista, né, muito cansativo, para poder fluir melhor também o bate-papo aqui da Isso. gente. E é Só isso. esclarecendo, Ale, o pessoal, a gente recebeu perguntas, né, antes da live, quando a gente estava fazendo divulgação, a gente recebeu algumas perguntas. Então, à medida que a gente for avançando na live, a gente vai colocar essas perguntas para serem respondidas, mas o pessoal fique à vontade também para fazer consideração ou fazer alguma pergunta, como você colocou. Isso. E aí pode começar, e aí eu vou conversando a partir das considerações, porque você já tem algumas aí, né, Tita? Sim, sim, já temos algumas perguntas. Uma das principais perguntas, e eu creio que para situar algumas pessoas também, não é? É compreender o que é transexualidade. A mim, particularmente, porque essa experiência é muito pessoal, né, tem um significado muito importante na minha vida pessoal, quero dizer que quando eu conheci a transexualidade, eu não fazia nem ideia de que isso existia, né? Foi um termo que me pegou de surpresa, uma realidade que me pegou de surpresa, né? Então, eu penso que é importante a gente explicar o que é transexualidade, porque nem todo mundo conhece o termo. É, sabe que existe, ouve falar, mas não sabe o conceito, confunde com outras.
com outros conceitos, então eu creio que é importante, e também foi uma pergunta muito feita, o que é transexualidade? Transsexualidades. É, bom, transexualidade, né, e transgeneridade, enfim, tem vários conceitos, na verdade. Pode ser entendido como uma experiência que entra em conflito com as normas de gênero, as normas que estão aí, né, que produzem sujeitos, produzem pessoas para o masculino e para o feminino, tendo essa dicotomia, né, baseada, sobretudo, na, na discussão que envolve a biologia, que envolve questões genitalícias também, né, como que é pensado para o masculino a partir do órgão genital masculino, que é pensado para o feminino a partir do órgão genital feminino, e aí envolvendo papéis sociais também, expressões de gênero, corporalidades, trejeitos, modos de falar, enfim. Então, transexualidade, transgeneridades, é um conceito que engloba pessoas que têm uma experiência que divergem dessa norma, que é entendida para homens e para mulheres. É, Uhum, trans, Transsexualidade, né, que na verdade o termo primeiramente foi cunhado enquanto transexualismo, foi desenvolvido na verdade pela medicina, né, por profissionais aí da medicina, mais ou menos ali na década de 1950, tinha John Money, tinha Harry Benjamin também que estavam trabalhando em torno dessas questões. E aí, se por um lado eles, resumidamente, né, se por um lado eles, nesses trabalhos, fazem uma diferenciação entre sexo e gênero, até aquele momento existia esses conceitos enquanto sinônimos, e aí eles trabalham fazendo a diferenciação, sexo enquanto algo da biologia e gênero enquanto uma construção social. Se por um lado isso é positivo para a época, por outro, e aí envolvendo a medicina de modo mais geral, surgem algumas problemáticas, sobretudo em relação à demanda de pessoas que hoje são entendidas como pessoas trans, né? Pessoas que naquele momento reivindicavam hormonização, processos cirúrgicos, para externalizar a identidade de gênero, né? E aí eles criam essa categoria, transexualismo, e isso denota uma doença, uma patologia. Então, nesse processo, há uma patologização desde o começo por parte da medicina, que se apropria também desses corpos, e estabelece uma relação de poder em relação à demanda de pessoas trans também. Então, cresce esse termo transexualismo, que depois, a partir de muita luta, muita movimentação política, vai se tornar transexualidade, depois percebe-se que o termo também transexualidade ele é em si um pouco problemático, porque ainda tem uma conotação biologicista, e aí surge o termo transgeneridades, e aí já envolve, né, gênero enquanto a construção social, algo não tão essencial assim, né, enquanto algo que vai sendo construído. E depois, transgeneridades também, para algumas pessoas ainda são um pouco problemático por uma questão política também em relação a, sobretudo, pessoas travestis, mulheres travestis e outras expressões de gênero. Então, uhum. pessoas trans seriam um termo guarda-chuva, digamos assim, para abarcar as experiências, né, das pessoas trans, porque abarca a maior pluralidade possível dessas vivências. Mas é isso, né? Assim, resumidamente, para entender até a questão histórica também, de uma forma mais rápida aqui, vem da Uhum, medicina esses conceitos, e algo muito importante também que o pessoal pode até depois ter acesso a outra live, que é importante discutir a questão trans também envolvendo a questão da cisgeneridade, isso em outra live que eu uhum. participei, a gente discute sobre isso, né? Quando a Com Cadu, não medicina, é? isso, quando a medicina cria o conceito de transexualidade, né, na época transexualismo, para as pessoas que demandavam um processo cirúrgico, hormonal, não cria um conceito para as outras pessoas, que são as pessoas cis, que são eles próprios. E isso cria essa patologização e não coloca as pessoas cis, por exemplo, são pessoas que, ao nascerem, foi se atribuído um gênero a partir da questão biológica do órgão genital, e essas pessoas, ao longo da vida, se identificam com essa identidade de gênero, né? São as pessoas cis. Por exemplo, aqui provavelmente devem ter mais pessoas cis do que pessoas trans, por exemplo. Você é Uhum. uma pessoa cis, né? É uma Mas pessoa assim. pela questão de não ter criado esse termo e ele só ter surgido muito
contemporaneamente, né, um tempo bem depois do termo transexualidade, muitas pessoas cis, inclusive, não sabem que são cis, né? São pessoas Não que já. entendem. Ficam naquela Uhum. confusão, mas eu não sou cis, o que é isso, né? E, Uhum. na Se sentem verdade, ofendidos. penso que é uma ofensa, enfim, porque justamente quando a medicina cria o termo transexualismo, depois é transexualidade, não se cria o termo para si próprios, né, enquanto pessoas cis. Uhum. Então, cria essa Uhum. problemática. A Sim, patologização e também das próprias pessoas cis perceberem enquanto pessoas cis, pensarem nesse lugar também, e aí entenderem as sim, pessoas trans enquanto esse outro patológico. E isso é problemático, né? Então, por isso que eu uhum. estou trazendo que é importante também entender essas categorias, porque na Sim, realidade as transgeneridades, né, são uma categoria, assim como a categoria cis é outra categoria de identidade de gênero. Então, isso horizontaliza a discussão ao invés de hierarquizar. Então, é muito importante, exato. por isso que eu estou pontuando essas questões também. Né? Sim. Eu quero até colocar que foi complicado para a gente fazer a chamada, né, o postzinho da chamada, justamente por essas implicações políticas que os termos trazem, né? A gente ficou preocupado com isso, porque, de fato, para quem não é da militância, vou usar esse termo, para quem não Sim, é do métier, né, assim, que não está ligado às questões da, das categorias mesmo, os termos eles são confusos, né, trazem alguma familiaridade, mas não são termos muito apropriados, politicamente falando. Então, a gente também ficou nessa, né, usar qual termo para a pessoa entender do que vai ser falado, mas, ao mesmo tempo, garantir ali um termo mais coerente politicamente falando com a militância. Por que a militância? Porque a gente sabe que as minorias, elas militam por espaços na sociedade, né? São minorias políticas, não são minorias quantitativas, né? A gente precisa lembrar isso. Mas, apesar de não ser minoria quantitativa, politicamente nós temos que brigar, né, pelos espaços. A mulher briga, o negro briga, todas as categorias que são contidas nesse termo de minoria, elas brigam para poder. Então, o respeito à nomenclatura advém já desse respeito pela militância. No entanto, como você falou, né, são termos ainda que estão sendo construídos. Né, exato. uns termos que eles vão sendo politicamente construídos a partir também de novos posicionamentos sociais, né? Sim, Então, então é isso. Então, para resumir, assim, didaticamente falando, como eu sou professora, a gente tem essa pegadinha aqui, sim. essa pegadinha didática. A pessoa cis é aquela pessoa que nasce com um corpo biológico, para dar um exemplo, um corpo biológico masculino e se identifica com o papel social masculino, não é isso? Ou com o corpo biológico feminino e se identifica com o papel social feminino. Isso é uma pessoa cis. Portanto, eu nasci biologicamente mulher, me identifico com esse, mulher não, feminino, corpo biológico feminino, me identifico com o papel social de mulher, então eu sou uma pessoa cis. Uma pessoa trans, ela necessariamente, eu estou usando o termo necessariamente para você até corrigir se estiver errado, ela necessariamente nasce com um corpo biológico e se identifica com um papel social não correspondente ao corpo biológico. Ou seja, ela pode nascer no corpo masculino e não se identificar com o papel social masculino, e sim com outro papel social, não necessariamente feminino. É isso? Por aí, isso mesmo. Para além do Uhum. papel social, tem a questão identitária também, né, que perpassa Sim, esse perceber-se, sim. né, que, claro, tem a ver com, de repente, olhar para si, e isso envolve o que você está dizendo, né, que é esse corpo, Uhum. que aí a cultura vai atribuir como corpo masculino, corpo feminino, e aquela Isso. pessoa ali vê ali que não é bem assim, que ela não se identifica com aquilo que está posto, e aí você está trazendo isso como um papel social, né, que faz sentido Sim, exato. realmente. É só para a pessoa que está assistindo a gente para entender um pouco. Sim, sim. E aí, Porque mas é quem importante. não é muito da militância, falta um pouco de recurso, às vezes, para poder compreender quando a gente fala alguns termos, né? Sim, sim. E é importante também entender que, apesar de existir esses corpos, né, e aí tem a biologia que vai sedimentar o que é entendido enquanto masculino e feminino a partir
dos genitais, o pênis, a vagina, o pênis para o homem, a vagina para a mulher. Existem também teóricos que vão entender que essa própria construção ela também é social, na medida que tem uma Sim. discursividade que, inclusive, antecede as nossas existências, que vai passando também de geração em geração, pelas famílias, pela roda de amigos, enfim, pelas instituições diversas que existem aí, e que vai reforçando essa ideia que a gente tem do masculino e do feminino a partir do que é dado pela biologia. Mas se for Sim. parar para pensar, né, sexo e gênero, de repente, pode ser, inclusive, a mesma coisa, nesse sentido de ser uma construção discursiva, social, que, inclusive, tem Uhum. também, né, repercussões a nível de estrutura de poder, de hierarquização, aí já envolve outras discussões que tem a ver com feminismo também, que tem a ver com patriarcado, outras questões, né? Mas que Exato. vão também ter relação, vai ter repercussão não só para pessoas trans, mas também as próprias pessoas cis. Essas Sim. ideias engessadas do que é o masculino, do que é o feminino, de como se comportar, que envolve o que você está falando também, papéis sociais, Uhum. expressões, como Uhum. expressar essa masculinidade, como expressar essa feminilidade, e se de repente eu não expressar essa masculinidade ou feminilidade, as sanções que eu vou sofrer em função disso, pessoas cis ou trans, elas vão sofrendo porque existe isso que está sedimentado do que é o masculino, do que é o feminino, do que o homem deve fazer, do que a mulher deve fazer, de como o homem deve se comportar, como a mulher deve se comportar. E aí, de repente, pessoas que saiam dessa expectativa social, elas vão estar sofrendo repercussões. Claro que em posições diferentes, né? Pessoas trans têm uma carga diferente de pessoas cis em relação a isso. Mas, por exemplo, as próprias pessoas cis, elas são oprimidas por essas ideias de masculinidade e feminilidade. Por exemplo, quando uma Uhum. mulher cis tem um cabelo mais curto, né, Tito? Você que tem um cabelo mais curto, por exemplo, né? Pode ouvir Uhum. comentários, vez ou outra, por que você não deixa esse cabelo crescer, fica mais bonita? Uhum. É uma forma, né, de você ver um marcador de Uhum. gênero ali, por exemplo. Ou um Exato. cara, eu tenho um amigo, eu quero abraçar meu amigo, mas de repente tem os outros ali que começam a fazer uma chacota. Ou quer deixar até o próprio Uhum. cabelo crescer, mas os caras acham que é coisa de mulher, por exemplo, né? Alguns exemplos. Uhum. Sim. Pessoas cis também sofrem com essas hierarquias que vão se construindo, com essas expectativas sociais sobre os gêneros. Da mesma forma, as pessoas trans, só que não da mesma forma, porque tem uma potencialização disso, que envolve a questão da identidade de gênero, que por vezes não é reconhecida ali socialmente. E aí, voltando para a discussão sobre o que se entende por homem, por mulher, a partir da discussão do órgão genital masculino e feminino e das expectativas sociais que a gente já estava comentando antes, né? Exato. Enfim, ali, né, a gente tem uma questão aí que é um problema da normatividade, né? A gente tem uma sociedade que impõe normas, né? E que tudo que foge aquelas normas que são impostas, elas são rigorosamente marginalizadas. Tudo que foge é marginalizado. Então, a gente tem aí um espectro de normatividade muito pequeno, né? O que cabe na norma é muito pouco para o espectro da diversidade, que é muito amplo. Então, ainda os que se dizem normativos, ainda assim estão sofrendo bastante, mesmo nesse lugar. No sentido de que Sim. precisa atender essa expectativa social e muitas vezes precisa se agredir para atender a essa normativa, porque não se encaixa no discurso completamente, né? Na normatividade completamente. Ou agredir a É, outra pessoa também, né? ou agredir a outra Porque aí, pessoa. de Então, a repente, para gente aquela vê. questão de expectativa social, e você olha para aquela outra pessoa que está saindo ali do que se entende como um homem deve se comportar, uma mulher deve se Isso. comportar. Por vezes, a própria pessoa, ela não, por si mesma, ela não iria ter uma atitude, mas por estar numa roda social, ela se sente impelida ali a fazer alguma chacota, algum conversar, fazer alguma Então, consideração assim nesse sentido, né? uhum. Então, apesar da gente ter, apesar não, porque a gente tem, né, assim, um problema muito complexo, porque não se trata apenas de uma condição de identidade, mas tem uma questão política, né, mais complexa que envolve essa discussão, né? A gente não vai poder atender toda a demanda, né, desse assunto, né? A gente não vai ter condição de abarcar tudo que a gente gostaria, porque realmente é um É, assunto que mexe com diversas áreas da nossa vida, né? Não sim. apenas
a questão individual da identidade da pessoa, mas a questão coletiva, a questão política, a questão social, enfim, uma infinidade aí de assuntos poderão e deverão ser estudados quando se trata de sexualidades. Mas eu queria que você explicasse, porque talvez tenha alguém que, né, tenha alguma dificuldade de entender isso, a questão de identidade sexual, orientação sexual e o que isso tem a ver com transgeneridade. Uhum. Identidade sexual que você está trazendo é identidade de gênero, no caso, né? Porque tem Sim, aquela questão da mais conceitual mesmo, né? isso, É isso, né? Isso é importante que você está trazendo, porque é algo que interfere e atravessa diretamente também a experiência das pessoas trans, né? Uma certa confusão que ainda acontece em torno de identidade de gênero, sexualidades, e é importante fazer essa diferença. Identidade de gênero, como eu disse, é a forma como a pessoa se identifica, e a sexualidade se refere ao desejo que a pessoa possui, né? Então, são marcadores diferentes. Por exemplo, né, para ficar mais fácil de visualizar, um homem trans, que é um rapaz que tem um órgão genital ali, que é entendido como um órgão genital feminino, que é a vagina. Ele pode se relacionar com uma mulher que tem uma vagina também, ou seja, uma mulher cis, e eles estão em um relacionamento heterossexual. Geralmente as pessoas acham que é um relacionamento homoafetivo. E aí começa a confusão, né, de identidade de gênero exato. com sexualidade. E na verdade não é um relacionamento hétero. E aí por isso que eu toco na tecla da questão do genitalismo, do Uhum, biologicismo em torno da questão trans, né? Uma mulher uhum, trans também ela tem o pênis e pode se relacionar com uma mulher cis, por exemplo, que tem uma vagina. Estão em um relacionamento lésbico. E aí as pessoas não entendem muito bem, ficam querendo entender como é esse lugar, inclusive para as pessoas cis também que se relacionam com as pessoas trans. Existe sim, esse não lugar, existe essa dificuldade de entender como é que funciona essas afetividades com pessoas trans. Ou uma mulher uhum, trans tem um pênis, se relaciona com um cara cis que tem um pênis, estão em um relacionamento hétero, e não um relacionamento homo. E as pessoas direcionam como se fosse um relacionamento homoafetivo. E aí, de exato. novo, a confusão entre identidade de gênero e sexualidade. Não tem, Uhum, assim, não tem associação direta, né? Mas é uhum, importante falar sobre isso até para ressignificar essas posições sim, também. sim. Ale, a gente tem visto uma enxurrada de discussões sobre a questão pronominal, né? Como, é, como fugir um pouco dessa colocação binominal, né? Masculino, feminino, usar o ou o a para fugir disso e atender a essa demanda aí da militância, da visibilidade, né? Porque quando a gente começa a questionar as estruturas sociais, né? Quando a gente começa a questionar hábitos, é, posturas mesmo, por exemplo, é uma dificuldade minha, você sabe disso, porque a gente conversa sobre isso. Às vezes a gente se atrapalha com os termos, né? Porque a gente não é um universo que a gente conhece. Às vezes a gente se atrapalha com o pronome, qual pronome usar, né? Como se referir à pessoa trans, como se referir à pessoa que está em transição ainda, porque tem, né, tem a pessoa trans que faz todo o processo, vamos dizer assim, a hormonioterapia, a cirurgia, tem o trans que não faz todo esse processo, né? A pessoa trans que não faz todo esse processo, tem o trans que tem uma passibilidade, que foi um termo que eu aprendi com você, que assim, tem um trans que tem uma passibilidade muito bacana, tem o trans que não tem tanta passibilidade. Então, a gente vê aí que tem um certo constrangimento para a pessoa que está convivendo com o trans, com a pessoa trans, que não quer estar nesse lugar, né, de preconceito, mas por uma questão cultural mesmo, né, de condicionamento cultural, se atrapalha, se embaralha, não sabe qual termo usar, como se referir às pessoas que estão nessa condição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas vezes, né, isso causa angústia no interlocutor de uma pessoa trans, né?
né? Quem está Uhum. fazendo ali a interlocução fica muito angustiado, às vezes se priva, inclusive, né, de estar em contato com as pessoas, muitas vezes porque não consegue naturalizar uma conversa, vamos dizer assim, né? Ficar muito espontâneo na conversa. Sim. Mas, assim, nesses casos, a primeira coisa que se deve fazer, é isso para qualquer pessoa, né? É perguntar a ela como ela quer ser tratada, né? Isso é fundamental e é o primeiro passo. Se você tiver sem jeito, não sabe muito bem como começar um diálogo, chega para a pessoa e fala, vem cá, como é que você quer ser tratado? Como é que, né? E aí, a partir Uhum. daí, a pessoa vai dizer se quer ser tratado no masculino, no feminino, se é uma pessoa que tem um gênero neutro, uma expressão de gênero neutra. E aí vai continuando o diálogo, né? Sempre a partir desse respeito, dessa consideração pela essa outra pessoa que está em nossa frente, isso é muito importante. Mas é algo que você colocou que é bom a gente considerar tem a ver com justamente esse histórico, né, que existe também que eu falei antes dessa construção para o masculino e para o feminino e como que isso acaba repercutindo também nas nossas práticas e por vezes a gente por uma questão de tradição na família, uma questão mais cultural, mais abrangente, vai para além da família. Por vezes a gente reproduz esses outros que estão aí, esses outros antepassados, né? Que nos ensinaram que homem é homem, mulher é mulher, e isso a partir desse discurso biologicista. E a gente segue aí reproduzindo, quando na verdade requereria ali um tempo de reflexão, e a partir disso mudar esse paradigma, mudar essa perspectiva, né? Inclusive é um movimento que está acontecendo a partir de pessoas que estão lutando por isso, né? Movimento feminista, outros grupos que estão organizados em função disso. A própria sociedade também, apesar de ainda um processo devagar, que é o tempo também que necessita, também está nesse processo de mudança em relação a pessoas trans e pessoas de modo geral. Outro ponto também que é muito importante tem a ver com essa naturalização das existências de pessoas trans, né? Se a gente for parar para pensar, e é a realidade, são pessoas como qualquer outra pessoa. São pessoas que sentem amor por outras pessoas, que sentem ódio por outras pessoas, que têm suas contas para pagar também, enfim, né? São pessoas. Então, Que tem não são nem. CPF, né, Lu? É, Tem CPF são, como todo mundo, exatamente. Tem seus boletos aí chegando sempre, né? e, enfim. São pessoas, É, então, primeiramente isso, são pessoas. Ajam como pessoas que estão diante de si ali. São pessoas, né? uhum, Que estão tendendo para o bem ou para o mal, enfim. São pessoas. Eu acho que existe muito isso, assim, por vezes essa reação, tanto negativa quanto muito exacerbada para o positivo em relação a pessoas trans. Então, a gente não tem nada de especial nem nada de ruim, somos pessoas, como qualquer outra. Então, isso é muito importante também, ter isso em vista, de que são pessoas, de que é preciso esse respeito e essa consideração e chegar para outra pessoa e perguntar, e aí, como é que você quer que eu te trate? E vai uhum, seguindo, né? O uhum. importante mesmo é essa abertura sempre, esse respeito, essa consideração, esse diálogo, dialogar muito mais do que pressupor, né? Como sempre dizem por aí. Acho que as pessoas estão pressupondo muito, estão tendo muita tensão, assim. E eu entendo isso também, né? Essa tensão que Sim. existe. Mas é importante naturalizar essas outras pessoas que estão aí e entrar em contato e a partir disso eu tenho certeza que vai fluir da melhor forma possível. Uhum. Acho que você falou uma coisa, Ale, que é muito importante, que é o respeito à pessoa, né? E ainda que você não saiba e se atrapalhe, porque culturalmente a gente é muito condicionado, a língua portuguesa ela trabalha, né, já desde muito pequenininho com essa questão de só existe o masculino e o feminino, né? Nas escolas a gente presencia e ratifica isso, né? É, a gente ensina para a criança masculino, feminino, a gente não tem na sala de aula, por exemplo, a, na sala de aula da educação infantil não existe o, o gênero neutro para seres humanos, né? Não existe isso. Então, a gente tem até adjetivos biformes e obsceno
e comum de dois, etc. Tá, mas não para se tratar, né, dessa questão do ser humano, né, do ser humano. Então a gente tem aí uma cultura mesmo que exacerba essa dicotomia masculino-feminino, né? Uhum. Essa existência, só existe isso no universo humano. E aí, como a gente cresce, né, assim, também não é próprio das famílias ficarem discutindo esse conteúdo não chega para as crianças, né? Então isso não compõe o universo da educação, nem da educação doméstica e nem da educação familiar. Quando a gente chega para esse conteúdo, provavelmente alguns adolescentes, né, que estão nessa categoria vão chegar antes de alguns cis, né? Os trans vão chegar nesse conteúdo antes do cis. E quando o trans chega, ele vai se deparar também com uma incógnita, ele não sabe quem ele é. A gente ouve muito falar disso, né? Porque foi naturalizada apenas duas formas, duas expressões sociais, masculino e feminino. E a gente vê também que o lugar do trans é ainda mais invisível, né, do que o lugar sexual do homoafetivo. Porque o homoafetivo, de alguma forma, ele já está visível na sociedade há tempos, né? Assim, talvez até bem Uhum. antes da militância, né? O homoafetivo, ele tem algum lugar, ainda que o lugar pejorativo, mas tem um lugar. O trans, ele é muito mais invisibilizado, né? Então, a gente tem aí uma questão muito tênue, que é essa questão do respeito, né, no tratar. E aí eu quero falar da minha experiência, né? Que é difícil, né, quando você convive com uma pessoa trans muito diretamente, porque, assim, tem pessoas que convivem, né, é, episodicamente, né? Mas tem pessoas que convivem mais diretamente. Então, muitas vezes você se pega ali fazendo considerações preconceituosas, pejorativas, fazendo colocações que não são tão agradáveis, né? Ou se coloca também nesse lugar de não saber exatamente como acessar essa pessoa, né? Então, eu estou falando da minha experiência, que é Sim. sempre o de perguntar. É sempre o de perguntar, porque negar que exista o preconceito, eu considero isso uma via possível, mas uma via é, infrutífera. Né? A gente foi ensinado a ter preconceito, né? Isso não quer dizer que a gente vai bater palma para ele, mas também negar que a gente viveu esse preconceito e vive de alguma forma, seja na forma como a gente fala, seja na forma como a gente brinca, seja na forma até como a gente pensa, eu acho que isso é infrutífero. Então, quando eu percebo que eu estou usando termos preconceituosos, fazendo considerações preconceituosas, eu imediatamente tento me corrigir, né? E quando eu estou sem muita espontaneidade, eu busco perguntar. Às vezes, acontece que a própria pessoa, que é onde eu quero chegar com essa conversa minha, às vezes a própria pessoa não está tão assenhorado da sua posição, né? A gente sabe disso. O universo de pessoas trans, né, ele é muito invisibilizado para eles próprios, né? Assim, para o próprio trans. E muitas vezes eles também não estão ali conscientes, né, do que estão vivenciando, do que está acontecendo. Também tem muito de autoaceitação ainda não aconteceu, né? Às vezes também não sabe como lidar com isso. Então, Uhum. a questão do respeito também passa por essa consideração, né, de respeitar o momento da pessoa trans, né? O momento que aquela pessoa está vivendo. Porque a pessoa trans, ela vai passar por algumas etapas. Por quê? O que eu quero dizer é, a pessoa cis, ela encontra um mundo pronto. O papel da mulher é esse, vai seguindo aí. O papel do homem é esse, vai seguindo aí. A pessoa trans, não, né? Ela ainda está ali tentando se perceber no mundo que não está colocado para ele, né? Para ela, para a pessoa trans. Né? Não está Sim. colocado para a pessoa trans. E ela ainda vai construir isso. Né? Ela vai ainda perceber daquele mundo que é o masculino e o feminino, o que ela pode, né, construir para si. Então, muitas vezes, há uma dificuldade aí dessa construção, né? É uma construção muito processual. E muitas vezes você diz, mas fulana é trans, mas faz tal coisa, funciona
de tal jeito, não sabe nem como que quer ser chamado, ou, não fez tal. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Né? Sim, Muitas sim. vezes eu mesmo fui com essa angústia até você, né? Não sabe como é, não sabe se posicionar, não sabe como quer ser chamado, escolhe vários nomes, né? Tem o lance do nome social, enfim. Se você puder falar um pouquinho aí, eu me estendi demais na minha pergunta. Se você puder falar um pouquinho dessa questão, né, para a gente facilitar um pouquinho as relações, né, com as pessoas trans, eu acho que vale a pena. Uhum. É isso que você está dizendo tem a ver com a cisnormatividade, né, que é um conceito importante para Sim. entender basicamente, que é essa estrutura que é pensada para as pessoas cis em detrimento de pessoas trans, né? E aí estabelecendo essas relações todas. Então, as pessoas trans que de alguma forma não fazem parte dessa expectativa social, elas são colocadas em um lugar que é o lugar da abjeção, né? O lugar da desumanização, é o lugar da falta de oportunidades. E aí elas, né, a gente, né, que eu faço parte da comunidade trans, a gente fica tentando se situar aí em relação a tudo isso que está posto e que envolve as pessoas cis e que elas estão aí de alguma forma sendo privilegiadas por conta dessa estrutura que é pensada para esses corpos cis, ou seja, as pessoas que se identificam ao longo da vida com o que foi estabelecido para elas, né, a partir da questão genitalista, enfim, né? E aí a gente fica tentando se situar, mas em relação a convívio social, por exemplo, existe a simplificação, são todos os espaços, aliás, quase nenhum, que são pensados para as pessoas trans. Então, em muitos casos, fica difícil até a circulação nos espaços. Eu imagino que eu mesmo não, quase não vejo, por exemplo, mulheres trans, travestis nas ruas de dia. Isso diz muito, né? Eu imagino que vocês que estão aí acompanhando não devem ver tão facilmente. Isso diz muito Uhum. da nossa sociedade, desse modelo que está aí e que não é pensado para as pessoas trans. Por que será que as pessoas trans, em especial mulheres trans, travestis, né, que são aquelas que acabam, por conta de não ter, de repente, essa passabilidade cis que alguns homens trans, principalmente os que se hormonizam, têm? Por que elas não circulam? Por que esse lugar que é colocado para elas é apenas o lugar da noite? É o lugar, né, da penumbra, ali, o lugar do escondido. Por que existe isso, né? Por que nas escolas, por que nas universidades não se fala sobre isso? Não se vê pessoas trans nesses espaços? Por que nos espaços da saúde existe essa resistência também, tanto em acolher e respeitar a singularidade de pessoas trans, quanto da própria circulação de pessoas trans nesses espaços? Isso tudo tem a ver com essa estrutura, né? Tem a ver com o modo como a sociedade se organiza e que não abarca essas singularidades. Então, isso que você está trazendo é muito importante. Outro ponto que é importante também tem a ver com isso. Como que a gente rompe com essa logística, né? Como que as pessoas cis, principalmente aí, que de alguma forma estão... É um termo que muitas pessoas têm problema, né? E é problemático em certo sentido, mas estão sim privilegiadas. Como que elas podem também se organizar para poder minimizar ao máximo esses efeitos nos corpos de pessoas trans, né? Que inclusive é um termo que surgiu por parte das pessoas cis. Ele não precisaria existir, mas as pessoas cis, em algum momento lá no passado, por uma questão de se apropriar desses corpos, de produzir conhecimento em cima desses corpos, né? E aí a gente tem até hoje os laudos psiquiátricos, psicológicos, enfim, né? Criaram esses conceitos. Como é que fica isso, né? Poderiam ser pessoas que foram buscar serviços como qualquer outra pessoa, mas nesse passado teve essa necessidade muito forte de criar esses conceitos e, a partir disso, hierarquizar essas experiências, que poderiam e são, inclusive, experiências de gênero, como a experiência cis, como a experiência não binária, que são essas pessoas que estão aí rompendo com as suas próprias vidas, suas próprias vivências, com essa ideia engessada de masculino e feminino. Então, tudo isso são várias questões, né, que você está trazendo. E a gente daria várias lives, né, falando sobre esses temas. Mas são pontos A para se gente, pensar. E aí, só complementando, né, porque eu lembrei de algumas, sim, até campanhas que fazem, né, que aí é um apagamento mesmo das existências trans e que a gente, de repente, está reproduzindo e não percebe que está sim, reproduzindo. Por exemplo, Outubro Rosa, voltado para sim, mulheres.
Mas não faz sentido, isso é um apagamento das experiências, por exemplo, de homens sim, trans que também precisam, por exemplo, precisam passar fazer. por um mastologista, passar por um ginecologista. Sim, Mas é isso, sabe? Chamar atenção para isso, essa reprodução, muitas vezes, sem essa reflexão dessas sim, normativas que estão aí, que são antigas e que não fazem sentido, nunca fizeram, mas agora muito menos. Em relação à sim. experiência de pessoas trans, ou até mesmo, é, é, acho que é Novembro Azul, né? Outubro Tem, o Azul. pessoal direciona para os homens cis, mas tem as mulheres trans também, elas também Não, precisam ir Outubro no Rosa, urologista. Novembro Azul. É, Pois é, precisam ir no urologista, mas aí tem esse apagamento também, sabe? E sim, muita gente, eu entendo as pessoas que não conhecem sobre essas discussões reproduzirem isso, mas e as pessoas que conhecem, mesmo assim, estão insistentemente estão. reproduzindo É. esses estereótipos, né? E aí, como é que fica, né? Uhum. Então tem esses Mas, Ale, eu pontos. quero te dizer que esse ano de 2020 foi que eu me peguei pensando nessa questão do outubro e do novembro, pensando nessa questão da transgeneridade. E é onde eu quero chegar. A família é um locus, né? Assim, é o primeiro lugar onde as coisas, as manifestações, as expressões vão acontecendo, né? A gente percebe, como você falou, a cobrança do papel social, né? Do papel masculino, do papel feminino. Então, por exemplo, uma criança que já tem ali algum comportamento, é, você está lendo aí, Eli? Sim, estou acompanhando. Ah, Neuza é sua mãe? É minha mãe. Ah, oi, dona Neuza, que alegria, fiquei Eu acho emocionada que não agora. ela está aí não, viu? Deve ser meu irmão. Tá tipo, oi, meu filho Neuza. Então, ali, voltando. É, na família, ela é onde vai acontecer, né, as primeiras manifestações, as primeiras expressões ali, de que algo está diferente, né? Algo está ali diferente, tá uma expressão não normativa, né? Alguma Uhum. coisa está acontecendo ali, começa já a chamar atenção, movimenta a família, né? De alguma forma. Seja uma movimentação para negar, né? Para denegar aquela expressão que está acontecendo, seja para uma movimentação para compreender o novo que está se manifestando, né? Essa família, ela também, de alguma forma, ela é pressionada, né? Muitas vezes a gente ouve discursos, né? Por exemplo, foi a mãe que incentivou, a mãe que dava boneca para o filho, né? A mãe que deixou brincar com muitas meninas. A gente ouve cobranças nesse sentido, né? Inclusive de profissionais de saúde, como você bem está colocando aí, e inclusive de profissionais de saúde mental também, né? Sim, sim. Inclusive, tipo, foi você que cortou o cabelo, foi você que deixou o cabelo crescer. Então, tem uma pressão sobre a família da criança trans, né? E aqui já dizendo que sim, crianças podem ser trans, né? Foi uma pergunta que chegou para nós. Então, tem aí uma cobrança de uma cobrança, um cobrador, né? Que está exercendo uma pressão no pai, na família, na mãe, que vai ali cobrar uma criança. Então, a gente tem uma cadeia de cobranças, né? Uma cadeia de Uhum. cobranças que vai redundar no sofrimento para a família e para a pessoa trans. Obviamente que a pessoa que deveria, né, estar mais protegida deveria ser a pessoa trans, né? Porque ela está buscando um direito que é dela de existir, do seu existir, né? Não é? Sim, exatamente. É o direito dela se existir como ela é, né? Como ela é, assim como eu tenho o meu direito de existir, como todo mundo tem o direito de existir, enfim. Não é aí que eu quero chegar. O que eu quero colocar, Ali, é que a família sendo um lugar, né, que poderia ser um lugar de cuidado, muitas vezes, de cuidado, de proteção, de visibilidade, né, de legitimidade dessa pessoa, muitas vezes se transforma no pior lugar de sofrimento, né, no pior lugar. Na sua dissertação, a gente teve acesso a depoimentos, né, de uma realidade que é cruel, que é e que é muito normal de acontecer, que é a pessoa ter que escolher entre a família, né, ou a sua, o seu direito de existir como pessoa.
como Sim. pessoa mesmo, como uma pessoa trans que ela é, né? Então, a gente vê isso muito naturalizado, assim, a gente ouve isso nas escolas, né? Assim, em todas as agências sociais onde a gente perambula, né? Onde a gente tem acesso, a gente ouve contar pais e mães que expulsam seus filhos de casa, quando não expulsam claramente, né? Não quero você aqui. Eu tinha uma filha, não era um filho, né? Eu tinha um filho, não era uma filha. Quando meu filho morreu, você não é minha filha, né? Quando não expulsa assim claramente, expulsa veladamente também, porque a gente tem casos de pessoas que, a despeito, né, da resistência familiar, conseguem se assumir, mas a família não assume, né? A família continua agindo como se a pessoa, vamos dizer, fosse, se, no caso de um homem trans, como se fosse mulher, né? Então, é um sofrimento, né? Um sofrimento adicional, porque a própria questão do existir numa cultura que já nega a sua existência, ela por si só já é sofrida. Uhum. Sendo a família nosso primeiro lugar, né? O primeiro lugar no mundo é a família. Como é que o que você tem para trazer sobre isso, sobre essa questão de a família se deparar com um membro trans? Uhum. Trazendo o que você já colocou, né, das entrevistas, que aqui tem a ver com a pesquisa que eu fiz no mestrado, que foi um momento onde eu tive contato com duas mulheres trans aqui de Conquista, né, eu fui conhecer um pouco sobre a trajetória delas, só contextualizando para o pessoal, né, acompanhar. E aí, elas trouxeram esse tópico da família e foi muito tenso mesmo, assim, em relação a isso que a gente está colocando, porque foi unânime, assim, essa experiência até de dupla jornada de vida mesmo, né? No espaço doméstico, elas não tinham essa autonomia para se expressarem suas identidades de gênero. Em contrapartida, no espaço social, elas vivenciavam essa identidade de gênero. Então, uma delas chegou a colocar isso, né? Que ela parecia que estava no teatro ali dentro de casa, porque ela era obrigada a ficar mais enrijecida, né? Ela não podia ter autenticidade no espaço doméstico, ela não tinha essa liberdade que ela tinha fora de casa. Então, havia também essa busca por essa autonomia financeira em relação à família, porque, né, quando ela tivesse essa autonomia financeira, ela ia ter maior autenticidade e liberdade para trilhar os próprios caminhos, mas no espaço doméstico existia essa opressão mesmo, né? A pessoa não poder ter a liberdade de ser o que ela é, forma de se sentir oprimida no espaço que deveria ser um espaço acolhedor. Então, o que você colocou é importante, Tita, essa reprodução de normas que ocorrem na família, né? E isso, volto a dizer, tem a ver também com essa construção que foi se passando ao longo das gerações e foi se reproduzindo no espaço doméstico. Tataravó passou para a bisavó, o bisavô que foi passando e foi chegando ali até o momento em que, de repente, surgiu uma experiência de vida diferente dessas normas que foram estabelecidas, gerou um impacto para essa estrutura que foi pensada a partir de algo muito certo do que era o masculino e do que era o feminino, né? E aí, como ficam as pessoas trans nesse espaço que é pensado a partir dessas normas de gênero? Então, elas traziam em suas narrativas essa dor, né? Esse sofrimento, em certo sentido, assim, de até ter um distanciamento da família também, afetivo mesmo, de romper com essa vinculação que é tão importante, principalmente considerando como é a realidade das pessoas trans fora do espaço doméstico. No espaço doméstico já costuma ser muito difícil para as que estão nele, e aqui tirando as que são expulsas, porque ocorrem de muitas pessoas trans serem expulsas do espaço doméstico apenas por serem trans, apenas por ter uma identidade de gênero que é diferente da expectativa que a família criou. Mas e para as que estão nesse espaço, né, e que de repente aí ainda tem todas essas questões aí para ter que lidar, né? Isso porque fora do espaço doméstico tem um mercado de trabalho que não acolhe, que não está preparado para acolher também essas diferenças de gênero. Inclusive, tem também dados sobre isso, né, de que no mercado de trabalho só 4% nesse caso, mulheres trans e travestis, é que tem trabalhos formais,
6% estão em trabalhos informais, geralmente tem a ver com manicure, né, salão de beleza, essas questões mais assim, e 90% na zona de prostituição, como trabalhadoras do sexo. Isso é muito sério, é muito forte, assim, de se pensar. E tem a questão também da expectativa de vida, que é de 35 anos, em comparação com pessoas cis, que é de 70, enfim, né? Então, isso é muito sério, é negar o direito de existir, de ter dignidade humana mesmo. E aí o espaço familiar, que deveria ser um espaço de acolhimento, de respeito, de amor também, não é esse espaço, sabe? Então, isso é muito problemático mesmo, assim. Carrega um peso muito forte que tem a ver com algo que não deveria estar em questão, identidade de gênero não deveria estar em questão, não deveria ser uma Uhum. motivação para ter conflitos. Então, essas discussões são muito importantes também, considerando esses contextos mesmo, que você mesma trouxe aí, né, exemplificando. Ale, como eu vou destacar aqui da questão que eu estou trazendo para você, da questão cultural, eu vou destacar um item que eu creio que é um pouco polêmico, mas a gente não pode fugir dele, né? Eu imagino que vai causar aí algum desconforto, talvez, mas é a questão da religião também, né? Que a gente tem aí um discurso religioso, né, sobre sexualidades, né? E muitas vezes a gente percebe que a violência que é infligida à pessoa trans, ela é sustentada no discurso religioso, né? Inclusive a Uhum. violência emocional. Você vai para o inferno, né? Isso é coisa do demônio, um exorcismo, uma cura gay, né? A gente tem aí alguns discursos legitimados, né, pelo saber religioso, que é um aspecto da nossa cultura que é muito forte e que embasa muitas dinâmicas familiares, né, muitas práticas parentais. Então, é uma violência legitimada, né, uma violência legitimada por esse saber, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão religiosa, especificamente, em conflito, né, com esse universo da transgeneridade. E também queria que você trouxesse um pouquinho sobre a questão da expectativa de vida, né? E também já vou trazer as três questões numa só. Eu já estou preocupada com o nosso tempo, porque eu não estou controlando, eu não faço a menor ideia de quanto tempo a gente tem. Também não sei, mas vamos seguindo aí. É o seguinte, Acho que pode passar de é, 1 hora, hein? Parece que pode. não, Cadu disse que pode ficar 4 horas. Quando tiver só nós dois, aí a gente encerra. Brincadeira. Mas quando a gente achar que, né, que está cansativo, porque eu realmente não estou em controle nenhum aqui, se alguém estiver aí acompanhando desde o começo e quiser dizer para a gente quanto tempo já tem, agradecemos. É, então, voltando, essa questão da religião, essa questão da expectativa, né, de vida, seja por questões de saúde, seja por questões da violência, né, contra a pessoa trans, e também o processo da transgeneridade. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, eu acho que a gente vai abarcar aí três questões importantes. Certo. Primeiro eu vou falar sobre a questão da religião, que na verdade, assim, não sei assim, se eu tenho grandes considerações sobre isso, né? A gente já pressupõe aí o que envolve religiosidades, né? As pessoas João geralmente disse que a gente utilizam, tem 1 hora. né, 1 hora. João disse que tem 1 hora que a gente está fazendo. 1 hora que está fazendo a live, João? Já são 20h30. 20h30 é Ah, ótimo. 20h30. 1 hora Então de tá, live. vamos. É 1 hora de live. Bom, em relação à Mas religião, a gente já envolve dogmas, né, pressupostos ali que, em relação às experiências trans, inclusive são discursividades, né, que, como a da medicina, como outras discursividades que estão aí, que tentam produzir conhecimento também sobre as diversas experiências, nesse caso, as experiências trans. A gente já subentende o que eles entendem, né? Inclusive tem pessoas que utilizam das situações de pessoas que passaram por um processo de se entenderem trans e depois perceberam que não, aquilo não fazia sentido para elas, né? E aí de repente tem ali pessoas religiosas utilizando disso para desqualificar e deslegitimar experiências a trans, né? destransição, né, Ale? Você está falando da destransição, quando a pessoa reconsidera a possibilidade, né? É, é isso aí, entre aspas.
Uhum. Mas É é só isso, para né? o pessoal. Uhum. Sim. Sim, Tita, o que eu vejo é que, inclusive, é algo que eu tenho pensado muito, sabe? Será até que ponto também o discurso em si, ele é o que está causando todo esse conflito, né, com as experiências trans, e até que ponto isso não é utilizado pelas pessoas enquanto um discurso aí, até de má fé, nesse sentido, de utilizar algo de algo externo Sim, para justificar uma concepção que é própria, né? Claro que tem essa sim, sim. construção também, que envolve a religiosidade, mas de repente, por uma questão até pessoal, você está ali utilizando de um Sim, discurso que é religioso para não ter que haver ali com outras experiências que estão para além da sua verdade, do que você isso. entende como algo certo ou errado, enfim, né? Então, Uhum. eu fico pensando assim, não sei, será que é só a religião? Será que as pessoas não utilizam também desses discursos que estão aí para justificar uma questão que é pessoal também? Eu não sei se eu tenho uma Uhum. resposta pronta para você agora. Foi um ponto que eu fiquei pensando, não em relação à religião, mas em relação a outras questões também, sabe? Uhum. Sim. As outras duas perguntas que você colocou antes, eu A me questão da perdi. expectativa de vida. Sim, é um dado que, inclusive, né, está sempre em voga e as pessoas sempre estão falando sobre isso, porque isso é muito sério, né? Se você parar para pensar, Uhum. a expectativa de vida geral é mais de 70 anos e para as pessoas trans é de 35 anos. Nesse caso especial, especialmente mulheres trans, travestis, por conta de todo esse estigma que tem em torno delas, e aí por isso que tem também a conceituação de travesti, né? Porque foi ao longo Sim. da história também perseguidas aí por conta dessas ideias de gênero que acabam entrando em conflito com a experiência desse rompimento com essas normativas. Uhum. E, ao mesmo tempo, e as pessoas também sempre falam isso, porque isso chama a atenção, o Brasil é o país que mais consome também pornografia de pessoas trans, mulheres trans, travestis. Então fica essa incongruência, o desejo está ali, mas ao mesmo tempo é um país que mais mata, que mais tem esse ódio, né, esse direcionamento Uhum. tão Freud explica. hostil, tão hostil para as pessoas trans, né? Isso é Uhum. curioso, no mínimo. Então, Isso é bem é isso, né? psicanalítico ali. Hã? Isso é bem psicanalítico. Pois é, né? São questões assim para se refletir, né? Então, Uhum. claro que tem a ver também com a falta de oportunidade que as pessoas trans enfrentam em relação à educação, que também é um espaço que acaba não acolhendo essas diferenças, existe essa resistência de adentrar e permanecer, principalmente, nesses espaços, porque as Ah, equipes bom você também não falar estão isso, porque preparadas para Suzy lidar está com. falando aqui, ali, como professora, Suzy está dizendo, tá ótima discussão. Nós, enquanto educadores, precisamos nos informar. Deparamos com alunos trans e é nosso dever acolher a todos. Então, e aí são questões, né, que aí já envolveria outras discussões, mas só para poder até refletir sobre isso, né? Um O espaço quanto a da educação. escolaridade pode garantir uma expectativa de vida um pouco melhor, né, para a pessoa trans, porque ela vai conseguir talvez melhorar a sua entrada no trabalho, no mercado de trabalho, melhorar sua qualidade de vida, ter acesso a serviços importantes que são serviços de saúde, e com isso talvez elevar essa expectativa tão baixa, porque 35 anos de vida com uma pessoa trans é muito baixa a expectativa, né? Exatamente, Muito baixa. exatamente. E o que ainda acontece é essa dificuldade de não apenas adentrar, mas de permanecer nesses De espaços, permanecer. porque não existe essa preparação. Isso não envolve só os professores, envolve toda a equipe, Sim, isso sim. envolve a direção, isso envolve seguranças da A família, portaria, isso envolve a merendeiros e merendeiras, né? O pessoal que trabalha aí para a cozinha, isso envolve toda a equipe. os colegas, Nesse processo, sim, o corpo discente também, nesse processo de conscientização, de preparação, o que eu percebo é que não há essa mobilização. sim, Acontece também de uma questão de percepção pessoal interferir no profissional, isso é errado, independente de ser na educação, de ser na psicologia, de ser em outro âmbito, você permitir que suas questões pessoais interfiram nas profissionais, e acontece, por exemplo, de professores negarem o direito de pessoas trans utilizarem o nome social. Isso é uma forma sim. de você negar a possibilidade daquela pessoa continuar os seus estudos de uma forma
que garanta os direitos básicos dessas pessoas e acabam causando um afastamento. E aí acaba sendo Sim, estrutural, é um efeito dominó. Porque se as pessoas não se sentem convidadas a pertencer nesses espaços da educação básica, por exemplo, como é que elas vão alcançar o ensino superior? Se elas não exato. conseguiram passar pelo processo da educação básica. Então, são Uhum. discussões muito importantes e que eu percebo assim que ainda não engataram, sabe? Da forma como Sim, deveriam. Porque essas informações que eu estou colocando hoje, que a gente está discutindo, elas já estão aí, né? Que eu vejo sim. assim essa Mas grande não estão nos necessidade espaços. de que as pessoas reflitam e, para além de refletirem, coloquem em prática nas ações, produzam Sim. políticas públicas sobre isso, enfim, que façam Mas, com Ale, que você falando, siga hum, adiante, né? você falando da questão, eu vou focar um pouquinho na questão da escola, porque é o meu universo, né? Você falando da escola, a gente tem uma questão com esse governo novo aí, que é uma questão que veio prejudicar ainda mais essas discussões, porque o que foi tomado, né, como educação sexual, né, virou assim um problema para os educadores. Quer dizer, a educação sexual que se fazia nas escolas já era uma questão, e com esse governo virou né, uma, eu nem sei qual termo utilizar, o desserviço, né, que aconteceu em relação a essa questão nas escolas, porque tudo que se refere agora à questão da sexualidade nas escolas virou problemático. Então, levar um assunto desse, por exemplo, vamos falar sobre transgeneridades nas escolas, isso vai agora assume uma proporção, né, de um moralismo, né, o moralismo que foi implementado agora com essa política nova. Então, virou uma questão complexa falar sobre isso nas escolas, um lugar que você precisa falar, porque, como o Suzy bem lembrou, né, os alunos, as pessoas trans são alunos, são alunas, as pessoas trans são alunas, né? E é preciso dar visibilidade a esse conteúdo nas escolas, e não se pode fazer isso, porque a gente está envolto aí com uma película do moralismo, né? Só para Uhum, poder adiantar, para você falar também sobre essa questão, juntando isso com a questão do processo de transgeneridade, e aqui eu já vou aproveitar e falar com o pessoal que quem tiver perguntas já pode ir fazendo, né, Lê? sim, sim. Duda Almeida tem uma pergunta. Quando o trans altera o seu nome perante a lei, consegue alterar o sexo masculino e feminino? Eu acho que isso já diz dessa questão do processo, né, de transição que eu já tinha lhe perguntado, e já fale um pouquinho também dessas questões que a gente estava falando agora. Sim. Você entendeu a Sim, pergunta, sim, né? sim. É possível, sim. Se a pessoa desejar alterar, ela consegue alterar, sim, de acordo com o modo como ela se identifica. Por exemplo, eu fiz a alteração e o sexo também alterou, ficou masculino, assim como um homem, né? E mulheres trans, enfim, pessoas que queiram que sejam aí pessoas trans, elas conseguem alterar também a questão do sexo. Conseguem, sim. Como É, ela, só, esse processo de... Ah, hã? fale. Só, Fale Tita, que você fala. complementando isso que você está falando, né? Que tem a ver com esse governo e outros também, mas esse, sobretudo, né, que a gente sabe que tem essa perseguição em termos de discussões sobre as questões de gênero e outras questões, mas parece que eles têm assim, uma fissura muito louca, né, em torno da Uhum. questão trans. Mas, Eu sou isso também. então, então essa questão da necropolítica, né, que é algo que é discutido também. É a necropolítica, é Uhum. essa política de morte direcionada para as pessoas que são subalternizadas. E aí as pessoas trans estão na mira, por exemplo, desse governo. Então, essa política de morte acaba impedindo que se criem conteúdos sobre isso. Por exemplo, a expectativa, como vivem, qual é a realidade social das pessoas trans em termos socioeconômicos, em termos de educação, em termos de qualidade de vida de modo geral. Né? Tudo isso por exemplo, esses dados que eu coloquei, que eu falei na estante, foram produzidos pela ANTRA, que é um órgão não governamental, feito por pessoas trans. Ou seja, são pessoas trans preocupadas com a realidade de vida de pessoas trans que estão produzindo algo que era dever do Estado produzir. Era o Sim. Estado que deveria estar preocupado em entender a realidade das pessoas trans, fazerem essa quantificação, né, fazerem essa
esse mapeamento e produzirem políticas sociais, políticas públicas a partir disso. Mas não existe essa Uhum. preocupação, porque justamente é esse total apagamento das existências de pessoas trans e a negação de direitos básicos, né? Então, eles não se implicam nesse processo de entender essas realidades. Na verdade, há uma Exato. naturalização dessa precarização de vidas, há uma naturalização das mortes das pessoas trans, que inclusive são mortes que são com requintes de violência, então tem toda essa hostilidade em torno das experiências e vivências de pessoas trans, as taxas de transfeminicídio são altíssimas, e nada disso é mapeado pelo Estado. Tudo é feito por Exato. pessoas trans. Não existe Uhum. essa preocupação. Na verdade, existe uma culpabilização que é feita por pessoas cis e aqui para além do Estado, a comunidade de forma geral, em torno da realidade e dos assassinatos que envolvem pessoas trans. É uma culpabilização, é como se, já que a pessoa saiu das normas aqui, então a culpa é sua. Se acontecer um problema com Exato. você, a gente não tem nada a ver com isso. Então, existe Uhum. essa naturalização das mortes com requinte de crueldade, que é o que mais acontece com pessoas trans. Uma naturalização dessa realidade de marginalização, de poucas oportunidades, quase nenhuma oportunidade de trabalho, principalmente em Exato. espaços formais e nos espaços de educação, a naturalização da inexistência desses corpos nesses espaços. Então, a gente está nesse processo de romper com isso. Isso envolve uma Uhum. conscientização em torno do que a gente entende das construções de gênero e, por consequência, envolvendo as experiências trans, e por aí vai, né? E o que que isso se Exato. desdobra em termos de realidade social. Por isso que é importante se entender nesse processo, por isso que é importante entender conceitos de cisnormatividade, cissexismo, cis-heteronormatividade, porque também isso envolve, de alguma forma, as experiências das pessoas trans também em torno das sexualidades, por exemplo, de como que essas pessoas não podem não ter liberdade de ter um relacionamento afetivo, como pessoas cis têm, não podem, por exemplo, apresentar uma parceira, um parceiro para a família, porque eles vão achar que é uma desonra ter essa pessoa dentro de Exato. casa, que é um absurdo. E por aí vai, né? A gente ficaria tempos aqui discutindo, é tanta Muito. coisa, mas tudo isso é É muito muito sério, detalhe. sabe? Quase não, parece que não engata, assim, eu não entendo, assim, na verdade eu entendo, consigo visualizar por que essa dificuldade, né? Sim. Mas eu não consigo Porque, aceitar por que não engata e que é tão importante de se, para além de se falar sobre isso, agir em torno disso. As ações são muito mais importantes nesse caso do que exato. as discussões são importantes, mas as ações é que causam as transformações na vida das pessoas. E existe essa Sim. resistência. E o Estado tem, sim, uma enorme parcela de culpa em torno disso. Os outros governos também, mas esse especialmente está tendo essa potencialização, essa perseguição Sim. também, não só em relação às questões trans, mas outras questões de outros Outras grupos minorias também. identitários. Então, tudo isso é muito Talvez, Ale, importante. essa Hã? coisa que você está falando, talvez isso aí que você está falando do eu, né, eu não entendo, talvez porque passe muito pela questão ética, né? Embora não seja que o viés da nossa discussão, mas é impossível não falar sobre a ética num assunto que trata do humano, né? Então, quando Sim. a gente coloca qualquer coisa acima do ser humano, então a gente se permite também qualquer coisa, né? Então, quando a gente pensa que antes de uma pessoa ser trans, ela é uma pessoa, isso fica mais fácil da gente entender o universo, né? De entender a nossa obrigação ética para com o outro, né? Mas o que Uhum. acontece é que antes da gente colocar a pessoa, a gente coloca o trans, né? Parece que a adjetivação, ela vem antes do substantivo, vamos dizer assim. Parece que tem um peso maior o adjetivo, né? E não a existência em si, né? Então, eu penso que a questão ética é isso aí. Eu acho que esse pensamento é muito simples, mas é muito potente nesse sentido, porque se eu enxergo uma pessoa e não um negro, se eu enxergo uma pessoa e não uma mulher, se eu enxergo uma pessoa e não um trans ou uma trans, eu vou ser tão ética quanto me for possível ser com qualquer pessoa. Se eu enxergo uma pessoa e não uma criança, se eu enxergo uma pessoa e não um idoso, se eu enxergo uma pessoa e não a doença, a AIDS, o câncer, enfim, seja lá o que for, eu vou ser ético com a pessoa.
Eu acho que o que confunde um pouco a questão social é a gente colocar esse adjetivo na frente, mas isso tem a ver com outra discussão que a gente não vai entrar agora, né? Que é esse modo nosso de viver capitalista, né? Em que Exatamente. o ter tem um valor muito maior que o ser, né? Então a gente tem aí um outro pano para a manga. O Ale, a gente já está com o tempo bem adiantado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de transgeneridade, como é que acontece isso, para algumas pessoas aí que talvez não tenham tanta informação. Queria também que você dissesse se existe algum ponto de referência, de apoio para as pessoas que quiserem saber mais, que quiserem se informar mais, né, onde buscar isso. A gente está aberto, inclusive, né? Nós estamos aqui nos colocando à disposição para falar mais sobre isso em qualquer espaço que precise ser falado, né? Se a gente puder contribuir, eu creio que eu estou falando por mim, por você, que a gente sabe que Sim, sim. isso é uma militância também, né? Mas e onde mais a pessoa pode buscar informação para poder agir, né? Para ter essa ação que é indispensável, né? Uhum. Bom, como eu falei, E né, produção de já vamos conteúdo encerrando, geralmente né, é... Ale? Hã? Depois dessa fala, se você quiser entrar com mais alguma coisa sua, e aí a gente já vai encerrar depois, tá bom? Se não tiver mais nenhuma Tem mais pergunta. perguntas? Você Não, não já estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. As que eu tinha, já foram respondidas, mesmo sem eu falar, você foi respondendo, porque já estava no assunto mesmo. ah, Então, eu acho que depois de você falar e se ninguém perguntar nada, a gente encerra, porque já tem mais de uma hora. pronto. E amanhã É, é dia de branco. Ó, pronto. ó o preconceito. Amanhã é dia de branco. É, é, é isso, né? Que a gente reproduz Né? muitos estereótipos, muitos conceitos sem refletir sobre, e a linguagem está carregada disso. E É aí é isso, o o que eu acabei processo de de fazer. refletir sobre isso e ir modificando. Que a reflexão sozinha é importante, mas a diferença mesmo é na ação. Então, isso é muito Exato. importante. Mas, assim, sobre informações, tem a ANTRA, que, como eu falei, que é realmente um órgão que produz todo ano várias informações a nível de toda a realidade social das pessoas trans, em especial mulheres trans e travestis. Isso é importante, né, principalmente porque elas estão muito mais na mira, digamos assim, do que muitos homens trans aí, e trans masculinos, mas claro que também a gente tem que entender alguns pontos, né, que tem a ver com a hormonização, que tem a ver com a questão da passabilidade. E aquilo que você colocou, só endossando, é importante para a gente não acabar reproduzindo também o discurso da medicina, né? Porque, na realidade, a experiência trans ela não tem relação direta com hormonização e cirurgia, não. Depende muito da demanda de cada pessoa. Então, vão ter pessoas que vão buscar esse processo, mas vão ter pessoas que não, e está tudo bem. Elas continuam sendo entendidas como pessoas trans, né? Isso é importante. Outro ponto que, inclusive na outra live eu não falei, mas é muito importante, até para a gente entender que até esse binarismo ele não faz muito sentido, né? Para além, não faz sentido porque existem pessoas trans e elas rompem de uma forma ou de outra com o binarismo, mas também que existem pessoas intersexuais que não são faladas, né? Não se fala sobre pessoas intersexuais, e na verdade elas existem. Inclusive, em Salvador, eu tive a oportunidade de saber que tinha uma área específica só para lidar com essa questão. Então, a gente percebe que existe demandas de pessoas intersexuais. Elas existem, mas não são comentadas. Exato. Justamente isso tem a ver com esse apagamento em função São ainda dessa ideia mais binária. invisibilizadas. E isso, por conta dessa ideia binária, né, do masculino e do feminino, e Sim. a questão genitalista também. Como se o trans também não pudesse nem fugir disso, né? E aí que tá, né? Porque tem uma pluralidade de experiências, né? Tem Exato. os não É, binários que exato. rompem totalmente com essa logística aí Exato. construída por Exato. masculino e Tem uma feminino pergunta também. aqui, Ale. Ah, João, a Lei Maria da Penha serviria ou serve para pessoas trans ou entra como outra coisa? É uma pergunta serve, importante, né, Ale? sim, serve para as mulheres Muito trans. importante. Acho que atualmente até alguns casos que envolvem relacionamentos homoafetivos também têm servido. Mas Uhum. especialmente mulheres trans, travestis, servem, só que na prática, que é o que importa, né? Uhum. O que acontece é muita
intolerância, muito preconceito em torno também disso. Uhum. Nesse processo, né, de lidar com essas demandas nas delegacias, enfim, ainda existe essa dificuldade aí de engatar, mas por direito, sim, envolve já mulheres trans, travestis, tá? Envolve essas experiências. O direito É, chega antes, né, na sociedade do que é, a prática, né? Sempre é sim, assim, acho que em quase todas é um processo, né, as que vai legislações. acontecendo aí. Uhum. Exato. Ale, mais alguma coisa que você queira falar que a gente não trouxe? Tem várias coisas, mas não dá tempo mais não. É muita coisa, né? Então já fica aqui, Sim. a gente já fica combinado aí um segundo momento, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um décimo, Pronto, sobre esse, maravilha. sobre outros assuntos também, né? Muita coisa Sim, para sim. falar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu só ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Eu quero agradecer demais, muito, muito, muito mesmo, o pessoal que compareceu, muito bacana. João, foi uma surpresa maravilhosa. João Ima, é um queridíssimo. Guilherme, Vandinha, Bruna, deixa eu ver se dá tempo de ler todo mundo aqui ali. Van Leal, Cadu, Bruninha Amaral, deixa eu ver quem mais está aqui. Dai, João. Eu não tenho muito manejo com esses negócios, não, gente. Socorro, o que, que eu fiz aqui? Duda Almeida, Dene, Mãe tá aí Josimi, também. Eu acho que é ela mesmo. Gleide, Eu achei que não, Dona mas parece Neuza, Pri, Aliel, que ela tá aí. tem uma galera aqui ali. Maísa, Inha falou parabéns, Inha Vandinha, uma tia minha, muito especial. Ah, Ela mora em obrigado. Salvador. Delminha, ela é uma figura linda ali. Quero que você conheça um dia. Ai, gente, não sei mexer com esses trem, não. Tenham paciência comigo. Eu acho que eu falei todo mundo que eu consegui. Gleide, não sei se eu falei. Suzy. Gente, obrigada demais. João Vitor, Isadora Neves, Isa, Lavínia. Obrigada, gente. Tem um Soul, Flau, Sorocaba. Não sei se é assim que fala. Gratidão. Lari Soares. Gente, que lindo. Peraí, deixa eu ver se eu vejo mais gente aqui. Tenha paciência comigo que eu tô tentando baixar o negócio. Ai, gente, eu acho que eu deixei de falar gente, porque eu não tô conseguindo mexer com isso aqui. Pri, terapeuta Vera Macedo. Mais. Ana Amélia. E quem mais? Tem mais gente, que eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo ali. É Bom, aqui. vamos encerrar. Você conseguiu ver alguém que eu não falei? Gente, obrigada demais. Olha, vou dizer que foi Agradecer nossa também, primeira Raquel. live, a minha primeira live, de Alê não. Minha É a sua primeira primeira live, live, né? é a minha primeira live. É, minha segunda, mas eu tô no nervoso Amei, também. Mas faz amei parte, né? muito. Aham. É bacana, eu gostei de fazer, porque faz parte do nosso papel também, né, Alê? Me dizer que foi ótimo. Você não vale, me, você é suspeita. Faz parte, né, do nosso papel social de psicoeducação, né, de falar sobre de questões que causam sofrimento, né, causam muito sofrimento e que adentram a clínica, né, as clínicas de psicologia, trazendo aí muita dor, né, muita dor. A gente vê um ser humano sofrendo por uma questão existencial, né, e então faz parte da nossa proposta de trabalho, de profissão, falar sobre essas questões, né? Trazer reflexões mesmo para que colaborem, para que menos pessoas sofram, né? Porque o que o preconceito faz no final da linha é sofrimento, né? A desinformação é a mãe do preconceito, né? A paixão pela ignorância faz com que a gente sofra e cause sofrimento. Então a gente precisa ir contribuindo, mesmo com gotinhas no oceano, que é o que cada um de nós somos, e contribuindo para que a gente consiga, de alguma forma, mudar, nem que seja o nosso entorno, né? Nem que seja o nosso entorno. Claro que a gente não tem pretensão aqui de atingir proporções grandiosas, não nos cabe, não é nossa pretensão, mas contribuir para que essa discussão alcance pessoas que estão em nosso entorno e que possam
favorecer aí com a desconstrução de posturas, né, de comportamentos que causam tanto sofrimento. Então, eu te agradeço, minha história com você é atravessada, né, é atravessada por essa experiência da transgeneridade. Foi com você que eu desconstruí muito do que eu tinha aprendido ao longo da minha vida, né? Cheguei na terceira idade sem saber o que era isso, e foi com você que você me pegou pela mão e me levou para esse caminho, para eu conhecer, para eu poder vivenciar melhores experiências da minha vida pessoal. Então, eu te agradeço imensamente por essa live e por tudo que você representa em minha vida. Não canso de me agradecer, né? E te dizer que você é muito especial, porque sua vida, com toda certeza, sua vida influencia positivamente muitas vidas. Você é um precursor em muitos espaços, você sabe disso, é um guerreiro, né? E embora a duras lutas, né? Você tem conseguido galgar espaços aí, né? De representatividade, abrindo portas, né? Abrindo portas para gerações que vão sofrer um pouco menos porque você está aí fazendo a sua luta pessoal e social. Então, eu te agradeço demais, Ale, muito mesmo. A Eu que humanidade. agradeço. Agradeço em nome da humanidade. Você é Que pretensão. sempre gentil nas palavras, né, Tito? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante também tematizar essas questões, né? E aí é isso, né? Aos poucos a gente vai rompendo com essa estrutura, com essa logística. Eu percebo que está Sim. tendo essa movimentação, né? No passado era muito, não se falava sobre isso. Eu mesmo também, tem pouco tempo que me deparei com essas temáticas e acredito que agora está sendo muito mais comum falar sobre isso. Eu espero que chegue a ser tão comum que nem precise mais falar sobre isso, né? Eu não preciso Que mais em algum falar. momento não precise mais de categorias, porque na verdade são só Isso. experiências de vida aí nesse mundo, né? Lançados aí nesse mundo. Que, não, Então é que isso. existam cada vez menos letras no LGBT, mais. Em tudo, né? Em É, tudo. exato. Que existam cada vez menos letras, que a gente não precise disso, né? É, Que a pessoa isso. chegue antes, né? Antes dos adjetivos. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo. Amei a experiência de fazer live. Me aguentem. Agora eu vou vir com tudo. Um beijão. Boa noite, Beijo, Ale. gente. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite. Como que Tchau, encerra? tchau. Vou ver como encerra agora. É no X? Acho que é no X. Vou ver. Sim, é no X. Beijos. Beijo.